Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vem sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Em divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 16, trecho 58. É o estudo 57 da Escola da Divina Vontade.
continuando a meditação desse trecho, a partilha desse trecho. Tem várias coisas que foi falado no estudo, e aí eu vou ler aqui, vou meditar os pontos que eu anotei aqui da aula, né, do estudo da escola. O estado atual do mundo é permissão de Deus, porque falou aqui, né, no trecho. O trecho está falando de continuam as ameaças, Jesus não força ninguém, senão que passa adiante quando a alma não está pronta para lhe dar entrada. Então a Luísa estava assim, né, continuo a sentir-me atordoada e adormecida, as minhas potências não compreendem mais nada, e se alguma coisa compreende, em algum momento de intervalo de vigília, sinto uma sombra em meu redor, que escurecendo tudo, até as mais íntimas fibras, me faz suspirar, querer o santo, querer divino. Oh, como temo que possa sair da sua santíssima vontade. Logo impressionada como estava pelos castigos que Jesus me tinha dito e pela vista do transtorno das coisas criadas, foi adicionado que eu ouvi de algumas pessoas graves males ocorridos nestes dias passados em várias partes do mundo, até a destruição de regiões inteiras. Mas, enquanto isso eu sentia, meu Jesus dentro de mim movendo me disse, minha filha, é nada ainda, continuaremos a purificar a face da terra. Dá-me muita repugnância de vê-la, tanto que não posso sustentar a vista. Eu fiquei mais do que oprimida ao quadro horrível do transtorno da natureza, visto em dias passados, se fazia viva ante minha mente. Então, retornando, segundo o meu costume à oração, dizia ao meu amável Jesus, já que resolveu lançar mão dos castigos, e eu não posso fazer nada, nem sofrer, nem evitar às pessoas os males que merecem, você poderia me livrar deste estado de vítima ou me suspender por algum tempo, pelo menos evitaria o incômodo aos demais. Então, tá mostrando aqui que a justiça está purificando a terra. Aí foi falado na escola. O estado atual do mundo é permitido por Deus, é a permissão de Deus, é a justiça divina. É a justiça divina que está agindo. O ser humano não faz a vontade de Deus e Deus deixa o ser humano livre. Né? Não é assim... É consequência, o que está acontecendo é consequência do ser humano escolher viver em desacordo com a lei de Deus. Se tudo tivesse, todo mundo vivendo em acordo com a lei de Deus, não tem esses transtornos, não tem esse sofrimento, essa desordem. Como a gente vê na criação, né? Como Jesus falou, a criação, ele fala tanto da criação no livro do céu, porque mostra que a criação toda segue a lei de Deus, está na lei de Deus, está na divina vontade. É a divina vontade que rege tudo e está tudo em ordem, tudo maravilhoso. Mas o homem é essa nota que é discordante, né? Distoante, é o único que não segue, que desobedece. E aí o transtorno vem por causa disso. E a justiça de Deus, quando a justiça permite o ser humano ficar livre e a situação ficar desse jeito, é amor, porque aí o ser humano entende, a gente entende. Sem Deus não tem paz, sem Deus não tem amor, não tem felicidade. Então, ter uma consequência, ter a justiça, Deus é perfeito, a justiça dele não é assim, Deus é mau, Deus é ruim, não, ele é maravilhoso, ele só ama. Quando você faz alguma coisa errada e tem consequência, você volta para o caminho certo. Então, isso é amor. Então, aí foi falado, né, que o maior castigo não é só coisas naturais acontecendo, é tipo fenômenos naturais que acontecem da natureza. É Deus deixar o homem livre. A gente, não é que Deus tira a nossa liberdade, mas eu já até falei isso no outro vídeo, não é que Deus tira a nossa liberdade e o ser humano é livre, mas tem luz, Deus manda luz para a consciência e a pessoa não faz todo o mal que ela gostaria de fazer, que tem no coração dela, tipo, tem um freio, né? A justiça de Deus é amor, é um freio para o homem, tira o homem do caminho do abismo. É complicado falar da justiça porque ela é contra
o ser humano pecador. Ela é contra nós, né? Ela vem contra nós. Então, às vezes é complicado falar dela, mas quando a gente contempla, como foi falado, né? Quando a gente contempla a justiça, você entende, não, é perfeito. É perfeito. Você admira, assim como você ama a misericórdia de Deus, admira e fala que lindo, que lindo. Vê beleza, você vê na justiça. Se você contemplar, entender, né? É difícil falar dela porque ela vem contra nós. Mas, depois que conhecemos nossa vontade, se a gente conhece tudo que Deus fala no livro do céu, tudo que ele revela, a gente não quer sofrer as consequências da justiça. Você quer viver de acordo com, obedecendo a Deus. Você não quer mais viver nesse relacionamento com Deus, sofrendo as consequências da justiça. Você quer viver na casa de Deus, né, como filha, e não ter que ficar sofrendo as consequências da justiça. Depois que a gente conhece que tudo que se a gente entende assim, não, tudo que eu faço em desacordo com a vontade de Deus é trevas, todo sofrimento, tudo que acontece, todo esse sofrimento, essa infelicidade, essa perturbação, a tristeza, o desânimo, esse caos que é a vida com a vontade humana, você toca com a mão, assim, é um caos viver, não sei nem como que eu conseguia viver antes. Você entende e fala, nunca mais eu quero viver assim. Deus nos deu inteligência, né? A gente contempla como é maravilhoso viver na vontade divina, viver em obediência a Deus é maravilhoso. Não tem o que pensar, não tem. Quando você contempla isso, você fala, não tem por que eu ficar em rebeldia com Deus e não fazer o que Ele está pedindo, o que Ele quer, que é a vontade dEle. A vontade dEle é só amor, é só paz, é ordem. E você começa a amar, viver em obediência, e a justiça fica, não tem o que fazer. Porque você só ama, você só quer o que Deus quer. Então a justiça não tem o que fazer. Aí, continua aqui. A justiça, ela é contra a nossa rebeldia. Vem consequência de justiça, castigo, quando a gente é rebelde, quando Deus fala uma coisa, a gente faz outra, como Deus falou. Não come da árvore do fruto do bem e do mal. Pode comer de qualquer árvore, de qualquer fruto desse jardim, menos aquele que está ali no centro, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, vai morrer. E Deus não colocou uma cerca lá para poder, trancou e colocou uma cerca, um cadeado. Não, o homem é livre. Ele tinha a cerca, o cadeado, é o próprio homem que tem que colocar, que tem que se dominar, entender. Deus deu todo o conhecimento necessário para Adão não comer o fruto. Ele tinha o conhecimento para não fazer para não ir lá e tomar aquele fruto e pecar. Ele tinha todo o conhecimento. E isso que devia ser o freio e falar, eu não quero, pelo conhecimento, né? Ela é contra a nossa rebeldia. Com conhecimento, não queremos nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. A justiça é como um guarda que te cerca para que você pague o ingresso para ir. Ah, tá, entendi. Tudo que a gente escolhe tem uma consequência. Você paga um preço. Se você escolhe fazer a sua própria vontade, ir lá e comer do fruto do bem e do mal, você pode ter certeza que vai ter uma consequência. Se você tem que saber, e a gente sabe disso. Deus deixa muito claro, a gente sabe, tem uma consequência. Adão, quando ele colheu o fruto, ele sabia a consequência. Deus não foi ignorância dele, não foi, ele sabia o que ia acontecer. Deus falou para ele bem claro, se você comer, vai perder a vida eterna, vai morrer, você vai morrer. Então ele comeu sabendo, Então, quando a gente tem o conhecimento, aí a gente tem uma graça muito grande, uma riqueza muito grande, porque a gente tem todo o conhecimento que Deus, livro do céu, o que Jesus trouxe na redenção, o que Ele trouxe do livro do céu, todo esse conhecimento, a vida íntima dele, o livro da Valtorta, todo esse conhecimento, a gente tem um exemplo
do que aconteceu com Adão. E Jesus explica, mostra, né? Tudo isso é consequência do pecado. Então Jesus está falando, Deus está falando assim, a claras notas, assim, bem claro, as consequências de viver em rebeldia. Ele está falando, na Bíblia fala, no livro do céu fala, tem exemplo, assim, claro, para a gente não querer ir lá e comer. Tem tá muito claro, muito, assim, palpável, que não dá certo, que tem uma consequência e é muito ruim. Então, quando a gente quando a gente tem esse conhecimento, não quero nem passar perto dessa árvore. Não quero, não precisa colocar cadeado. O cadeado é a gente mesma, é a gente mesmo que se domina, é o conhecimento. Deus não quer, ele quer que a gente livremente não queira, que queira amar livremente, senão a gente seria um robô, né? Não foi, eu não chegou perto da árvore porque estava trancado, mas eu queria ir lá. Tipo assim, eu queria ir, mas eu não fui porque estava trancado. Então isso não é amor por Deus. Você não foi não por amor, você não foi porque você não teve como, porque estava trancado, você não tinha chave para ir lá e comer desse fruto. Mas aí não seria amor. Você tem que não ir por amor, porque você não quer. Deus te deu a liberdade e o conhecimento, tudo para você não ir. Então a justiça é como um guarda que te cerca. Por exemplo, você quer ir, como foi falado, né, no exemplo da aula, você vai, cai na farra, né, na gandaia mesmo, vai lá pro monte de festa, bebe, fica bêbado, sei lá, se uma mulher fica, né, bebe, não sabe nem o que está fazendo, aí vai ter consequência. Bebe todo dia, se bebe todo dia, por exemplo, bebe todo dia, aí vem uma cirrose. Você bebeu, o ingresso é esse. Você pode ir, mas vai ter que pagar um ingresso. O ingresso é esse, é a doença. Tem consequência. E justamente a doença, essa consequência é amor, porque se você não tiver nada, nenhuma consequência, você vai continuar desse jeito, vivendo totalmente igual um animal. Mas se tem uma consequência, você para pensar, nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou doente, então eu vou parar de beber. Então, tipo assim, pecado sempre vai trazer essa desordem, sofrimento. É o preço do pecado, é a morte, é o sofrimento. Mesmo que seja pecado leve, né? A gente deu exemplo lá na aula de pecados graves, assim, de, né? Chutar o balde mesmo, pecados graves, coisas graves. Mas mesmo pecado leve traz consequências, dor na consciência. Ainda mais depois que você tem conhecimento. Se você sabe quão maravilhoso é viver com Deus, como Ele é maravilhoso, como Ele te ama, como Ele é amoroso, como Ele é o bem supremo, você tem essa consciência e você conscientemente vai lá e peca e ofende a Deus, que seja uma coisa leve, isso causa uma dor tão grande, porque você sabia, você tinha um relacionamento com Deus e você quis machucar, você quis ferir, você quis pecar. E aí isso traz uma consequência é muito ruim. É muito ruim a dor na consciência, a culpa, que seja uma coisa boba. Então, vale a pena muito, muito a pena viver sem pecar, com essa constante vontade de nunca ofender a Deus, de sempre ter, porque se você peca, você perde o relacionamento com Ele e você perde tudo, porque Ele é tudo. Então você perde tudo. Você perde o paraíso, sai do paraíso, que é Ele mesmo, Ele é o paraíso. Então não vale a pena pecar e sair do paraíso, não vale a pena comer da árvore do fruto proibido. Você tem consciência claríssima, depois de ler tudo isso, estudar tudo isso, você tem consciência plena, muito clara. Não vale a pena sair do paraíso, não vale a pena de jeito nenhum trocar esse paraíso por causa de um bem que é passageiro, um prazer momentâneo, não vale de jeito nenhum. Então, não tem, né? Então, vale muito a pena não ficar olhando para si, não ficar focado em seus problemas, em si mesmo, olhar só para Deus, conhecer Deus. A gente está aqui só para conhecer, amar e servir a Deus, viver assim, sem olhar para si mesmo.
Não, mas como foi explicado, né? Nessa vida, viver na divina vontade, não é tipo assim, eu nunca mais vou ter um problema na minha vida, uma dificuldade, não vai ter sofrimento na carne, né? Na parte humana, assim, não tem nenhum sofrimento. Tem, mas só que a gente tem uma felicidade por entender que tudo é tem um propósito divino. Não é que o que acontece é uma consequência de justiça porque você pecou. Não, você vive numa constante, nunca querer ofender a Deus. Mas a dor que vem, o sofrimento que vem, foi Deus que quis, Ele que permitiu, Ele quis que você passasse por isso, porque é você dá a liberdade para Ele, como Ele falou, né? Ele quer a alma livre para Ele fazer o que quiser. Então, o sofrimento aplaca a justiça, aceitar tudo que acontece, aplaca a justiça. E aí, por saber disso, a gente vive uma felicidade, por mais difícil que seja, você sente dor, sente cansaço, tudo essas coisas não muda muito. Mas você vive uma felicidade, uma paz que é divina, não é uma paz humana, não é uma alegria humana, prazeres, coisas humanas, são coisas divinas, espirituais, bens espirituais. Que é o verdadeiro bem, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é espiritual, não é ter coisas na terra, coisas humanas, riquezas humanas, não é isso que é a felicidade. Tudo se torna luz, tudo se torna luz. Tudo que acontece, que Deus permite que aconteça, a gente consegue ver luz por causa de ter de estar com Deus, né? Ele te mostra o propósito, então a gente consegue enxergar amor, bem, felicidade em tudo, até não só na nossa vida, mas na vida das pessoas, né? Então a gente vê quando alguém conta alguma coisa, como foi falado, né, da cunhada da Aline, que ela descobriu a filha tem autismo. Então a Aline falou para ela, agora você fica tranquila, né? Como você consegue ver luz em tudo que acontece, tanto na sua vida como na vida das pessoas. A filha dela autista, esse problema que aconteceu, tem um propósito divino e veio para trazer paz, para trazer luz, para trazer amor, para mudar a parte espiritual, né? Tudo que acontece. Cada exemplo que você vê luz, você não vê trevas, você vê luz em tudo. Jesus não força. Aí começou a falar dessa parte, né, aqui desse trecho. Jesus falou sobre que ele não força ninguém, senão que passa adiante quando a alma não está pronta para lhe dar entrada. Que a Luísa falou assim, né? Então já que o Senhor quer castigar o mundo, então me suspende do estado de vítima, porque o meu sofrimento não está servindo para aplacar a justiça quer derramar, quer fazer seu curso, né? Quer castigar, então me suspende. Aí Jesus falou, né? Eu não quero desagradar, se você quer, eu suspendo, porque ele não quer nada forçado, né? Ele não quer nada forçado, não quero desagradar-te, quero contentar-te. Se queres que te suspenda, se essa é a sua vontade, eu faço. Ele passa adiante, ele não quer nada forçado de ninguém. Mas tem que saber que minha justiça quer fazer seu curso, e você e eu devemos ceder em parte. Há certos direitos de justiça dos quais não se pode fazer menos, mas como te coloquei no centro de minha vontade, neste estado de vítima, embora agora durmas, agora sofras, agora rezes, é sempre um obstáculo à minha justiça para impedir o curso para a quase total destruição das coisas, porque não se trata apenas de punições, mas de destruição. Ele está explicando para ela, se fala que o seu estado de vítima não está aplacando a minha justiça, mas está. É sempre um obstáculo, porque você está no centro da minha vontade. Tudo que você faz, a justiça divina. Você dorme, se você reza, não é só quando ela estava sofrendo
as dores da paixão de Jesus, que ela estava aplacando a justiça, tudo que ela fazia. Ele fala, não quero nada forçado. Forçado nunca me agradou. Tanto que quando vim à terra, quis ir nascer em Belém. Fui sim, batendo de porta em porta para ter um lugar onde nascer. Mas não forcei a nenhum. Se tivesse querido, com meu poder teria usado a força para ter um lugar menos desconfortável para nascer. Mas não quis. Contentei-me só com tocar e pedir alojamento. Pedi, eu posso entrar? Sem insistir. E sem insistir passava adiante a tocar outras portas. E como ninguém me quis receber, contentei-me em nascer numa caverna, onde as bestas me deram livre acesso e fizeram as primeiras adorações ao seu Criador, antes que fosse alguém a me dar entrada. Mas muito custou aos betlemitas, aos moradores de Belém, esta rejeição, porque não tinham mais o bem que minhas plantas pisassem suas terras, meus pés, nem de me ver nunca mais no meio deles. Eu gosto, aqui ó, ele falou, eu gosto de coisas espontâneas, não forçadas. Então, para ser espontâneo e não forçado, as coisas com Deus, né? Ele gosta, e ele não muda, é sempre assim com todo mundo. Ele gosta de coisas espontâneas, não forçadas. Para ser espontâneo e não forçado, você tem que ser sincero com ele, que é o que foi falado no estudo. Você tem que ser sincero e falar. Às vezes tem coisas que vai acontecer que você não está gostando, que você vai falar para Deus, Senhor, não consigo, né? Sentir essa dor, sentir esse... Me dá força, você está sendo espontâneo, sincero. Porque para uma coisa não ser forçada, e você falar livremente, tá, Senhor, eu aceito. Às vezes você vai ter que ter uma conversa com Deus, né? Que vai acontecer uma situação, às vezes, muito complicada. E você não vai falar assim, tão espontaneamente, eu aceito, Senhor, eu aceito, é a sua vontade. Às vezes vai ter primeiro uma resistência, assim, tipo assim, meu Deus, Senhor, me ajuda, eu não consigo passar por isso. Aí ele vai falar com você, aí você vai falar, tá bom, é a sua vontade, Senhor, eu aceito, eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu vou ter força, isso tem um propósito. Depois que vem o conhecimento, aí você livremente, não forçado, aceita, mas se não tem, por isso tem que ter sempre essa conversa com Deus, né? A meditação, a conversa com Deus, porque a sua inteligência precisa compreender. E você tem que falar assim, eu não estou entendendo, por que está acontecendo isso e aquilo, e conversar, né, com ele. E aí sim vai ser uma coisa espontânea e não forçada, se você for verdadeiro, né, verdadeiro, né, não ficar fingindo que está gostando, fingindo que quer. Tem que ser real, verdadeiro, né? Então, como ele falou de não ser forçado, né, que ele não força as coisas, que ele não quer nada forçado, nada, que ele quer as coisas espontâneas, não forçado. Eu gosto que a alma faça ser o que eu quero, e como se fosse coisa sua, não minha, livremente com amor me doe o que eu quero. O forçado é dos escravos, dos servos, de quem não ama. E ele fala, passa adiante, né, quando a alma não quer, ele bate e passa adiante. Então, aí falou da entrega dos folhetos, né, que a gente está recebendo agora, essa semana, os folhetos da Divina Vontade para distribuir. Então, não é para a gente distribuir para quem não quer receber. Se a pessoa não quer, passa adiante, né? Tem que entender isso. Jesus não força ninguém. E nós, com a vontade dele é nossa, como ele falou aqui. Eu gosto que a alma faça o que eu quero como se fosse coisa sua. Então, ele não força ninguém, então você também não força. Não fica insistindo. Se a pessoa não quer, você entregou. A pessoa não deu assunto, você não fica insistindo, você leu, lê, e aí no outro dia você vê a pessoa, você leu já, que eu te dei, é muito importante, você leu, fica insistindo, não, Jesus não quer isso, né? Jesus não quer nada forçado. Então é isso, aí... das outras coisas que eu já falei. Então é isso. Agora o próximo trecho é 16:59. Continua o estado de sono profundo de Luísa. Como saber quando Jesus opera e quando é o inimigo infernal na alma?
continua, passei os meus dias, volume 1659. Passei os meus dias na amargura e na privação do meu doce Jesus, com o acréscimo de um sono tão profundo que eu mesmo não sei onde estou, nem o que faço. Sinto a sombra de meu Jesus em torno de mim, que me coloca como dentro de uma camisa de ferro, que me faz imóvel, imobilizada, né? Imóvel. Tira minha vida e me atordoa, e não compreendo mais nada. Então ela fica nesse estado, né, de sono profundo, não compreende nada, imobilizada. Que mudança tão dolorosa em meu interior. Eu que não sabia o que era o sono. E se algum ligeiro sono me surpreendia, ainda dormindo, não perdi a atitude de meu interior. Então ela falou assim, não, eu não sabia o que era sono. E assim, se eu dormisse um pouco, mesmo dormindo, a minha alma estava desperta, falando com Deus, rezando, né? O meu interior, o meu corpo estava às vezes adormecido, mas a minha alma estava ali, ativa, falando com Deus, rezando, né? Estava ao dia das fibras de meu coração, de meus pensamentos, para dar a Jesus que tanto me amava, para acompanhá-lo em todas as horas e as penas de sua paixão. Ou bem me espaçava na imensidão de sua vontade, para dar-lhe esse todo e esses atos que queria de todas as criaturas. Então ela estava dormindo antes, né? Ela ficava dormindo, mas tinha essa atitude interior, sempre de ou estar meditando a paixão, ou estar fazendo os giros na divina vontade, né? Acompanhando Jesus nas horas da paixão, rezando, né? Ativa. A consciência ativa. Mas agora tudo terminou. Meu Jesus, que penas tão amargas, em que mar tão doloroso queres que navegue minha pobre alma, que é ficar dormindo e não entender nada, não compreender nada, não conseguir rezar, não conseguir fazer nada? A minha força, não me deixes nem me abandones. Recorda que tu mesmo disseste, que eu sou pequena, mas bem a menor de todas, recém-nascida apenas. E se tu me deixa, não me ajuda, não me dá força, a recém-nascida certamente morrerá. Agora, enquanto eu estava neste estado, pensava entre mim. Não será talvez o demônio quem me faz esta sombra e me põe neste estado de imobilidade? Né? Ela começou a pensar. Deve ser o demônio que está impedindo que eu reze, que eu continue esses atos na divina vontade. Mas a gente tem que entender, né? Tudo que acontece, se você está na divina vontade, é Deus que te deixou nesse estado, né? É a vontade dele que você, quando você estava rezando, quando estava ativo, dormindo desse jeito, e é a vontade dele que colocou ela nesse sono profundo, não era demônio. E aí ele vai explicar como que ela identifica que não é o demônio. Ela ficou pensando, foi o demônio que agora que eu não consigo rezar, não consigo fazer nada. Mas enquanto isso pensava, mais do que nunca me sentia esmagar sob um peso enorme. Aí ela sentia mais ainda esse estado, né? Quando ela pensava isso, ficava pior, mais intenso esse estado que ela estava, de imobilidade. E meu amável Jesus, movendo-se em meu interior, fazia ver que apoiava sobre mim um ponto de uma roda que levava. E todo aflito me disse... É meio confuso realmente, né? Como foi falado na escola. Às vezes é meio complicado entender esse trecho, mas vamos pensar que ele vai falar que é o mundo, que é o peso do mundo, isso que ele levava. Aí ela falou que viu uma roda que Jesus levava. Se é o peso do mundo, imagina que é um globo, o mundo, o globo, né? Imagina que é o globo. E é muito pesado. E aí ele colocou sobre ela um ponto desse globo, dessa roda, desse globo. E ele disse, minha filha, paciência. É o peso do mundo que nos esmaga. Porém, com um só ponto de apoio sobre você, me serve para não terminar de todo o mundo. Ele colocou só uma parte ali da roda, apoiou nela só uma parte de todo aquele sofrimento, de todo aquele peso que ele estava carregando. Imagina o dele, né? O todo. Que ele colocou só uma parte nela e ela sentiu esmagada, não conseguia rezar, não conseguia fazer nada.
esmagada. E ele falou, só com um só ponto de apoio sobre você me serve para não terminar de todo mundo. Meu Deus, é muito sério, né? Meu Deus do céu. Se não tivesse esse apoio, ele terminaria tudo. Não vale a pena manter o mundo, porque saiu totalmente da finalidade da criação. Tudo foi criado, o plano de Deus, tudo foi criado para nós sermos para Ele, só para Ele. Ele criou tudo para Ele, para a gente ser amor, para a gente ter esse relacionamento de amor com Ele, viver com a vontade dEle, assim como toda a criação é regida pela vontade dEle, os seres humanos também. Então, se não tiver nenhum ser humano, imagina, Ele criou todos para viver com a vontade dEle e ter essa harmonia, essa ordem só acontece se a vontade dEle que reina, que está em todos os seres humanos. Imagina, se foi para todos viver assim, e não tinha nenhum, imagina não ter nenhum vivendo na vontade divina, nenhum, não tive para existir, não tem porquê, se nenhum vive, nenhum. Aí ele tem essa alma que é o apoio, que ela, como foi falado, né, nessa parte, ele via nela ali o plano sendo cumprido. Ele via nela o plano sendo cumprido, porque ele ia depositar tudo nela. Ele estava depositando todos os bens, a felicidade perdida nela, e através dela as outras almas viveriam na divina vontade. Então, ele se apoiava nisso, tipo assim, que o plano vai acontecer. Como ele falou, quando ele veio ao mundo, teve um trecho que eu meditei ontem, a Luísa perguntou, como que o Senhor como assim que a felicidade perdida vai ser recuperada através de mim, o que você é depositária? Tipo assim, ela falou, e ele, por que o Senhor veio à Terra e não trouxe isso? O próprio Deus veio, o Senhor mesmo veio e não trouxe essa felicidade. E ele falou, não encontrei ninguém para receber. Não tinha ninguém que quisesse viver perenemente na minha vontade. Então, não teve onde colocar esses bens, todos esses bens que foi perdido. Não teve. E agora ele encontrou o apoio que é a Luísa para poder depositar tudo. Ah, se você soubesse quantos enganos, quantas fraudes, quantas infâmias cometem e quantas maquinações escondidas de ruína estão tramando as criaturas para arruinar-se entre elas, que aumentam principalmente o peso sobre minhas costas, tanto de fazer transbordar a balança da justiça divina. Por isso haverá grandes males por toda a terra. E além disso, por que teme que seja o demônio quem te põe neste estado? Então, né, ele explicou, é a justiça. É o peso do mundo que eu estou compartilhando com você, uma parte. Por causa dessa parte que eu estou compartilhando, eu não destruo tudo. E aí ele agora vai explicar para ela, por que você teme que seja o demônio quem te põe neste estado de imobilidade, não conseguir rezar e tudo, né? Quando é o inimigo, o inimigo faz sofrer, lança desespero, impaciência, perturbação. Ao contrário, quando sou eu, infundo amor, paciência e paz, luz e verdade. Talvez se sinta impaciente, desesperada, e por isso teme que seja o inimigo? E ela, não, meu Jesus, mas sinto-me como se estivesse dentro de um mar imenso e profundo, o mar de seu querer. E o único temor é que pudesse sair da imensidão deste mar. Mas enquanto temo, sinto elevar-se sobre mim mais forte as ondas que me aprofundam mais abaixo. É interessante isso que ela falou aqui, né? Jesus falou para ela, quando o sofrimento vem de Deus, eu que infundo, eu que te coloquei nesse estado, como que você vai ficar? Com amor, paz, paciência, vai ter luz, vai ter verdade, você vai entender o propósito desse sofrimento. Vai querer sofrer, né? Vai ter esse amor, vai ter essa força para sofrer. Mas se é o inimigo, tem desespero, impaciência, perturbação, porque é só isso que ele tem. O demônio só traz isso. Ele não tem outra coisa, ele só tem isso.
Quando é Deus, vem tudo isso, paz, luz, verdade. Aí ela falou, não, eu não tô sentindo desespero, essas coisas não. Me sinto como se estivesse dentro de um mar imenso e profundo, um mar de seu querer. E o único temor é que pudesse sair da imensidão deste mar. Interessante isso aqui, ó. O único temor é sair da imensidão deste mar. E é isso que faz ela afundar mais ainda neste mar, se aprofundar mais ainda nesse mar da divina vontade. Esse desejo de não sair, esse temor, né? O temor de querer, de que pudesse sair da imensidão desse mar. Esse temor, esse significa assim, um desejo de não querer sair. E esse desejo de não querer sair faz você ficar mais ainda fixo na vontade divina. Porque você não quer sair, não quer de jeito nenhum sair desse mar. E Jesus? Aí Jesus falou, se ela tá então afundada nesse mar da divina vontade, mesmo não estando fazendo os atos que ela fazia antes, né? Ela tá dormindo, esmagada sobre esse peso, né? E ela não consegue fazer nada. E ele falou, por isso o inimigo não pode aproximar-se, porque as ondas do mar de minha vontade, enquanto te aprofunda mais no abismo dela, mantém a vigilância e mantém afastada até a sombra do inimigo, porque ele não sabe nada do que a alma faz e sofre em minha vontade. Nem tem meios, nem caminhos, nem portas para entrar. Antes é a coisa que mais aborrece. E se alguma vez minha sabedoria manifesta alguma coisa do que faz a alma na minha vontade, o inimigo sente tanta raiva que se sente multiplicar suas penas infernais. Porque minha vontade amada e cumprida, na alma forma o paraíso. Não amada e não cumprida forma o inferno. Nossa, meu Deus. Meu Pai do céu, olha só. A vontade de Deus numa alma não amada, a vontade não amada e não cumprida, forma o inferno. O inferno. A gente pode viver um inferno em vida, se você vive totalmente afastada, em rebeldia com a vontade de Deus, é inferno em vida, porque Deus não tá ali, né? O inferno é a ausência de Deus. E aí vem tudo quanto é essas coisas aí, ó, perturbação, tristeza, desânimo, desespero, impaciência, tudo isso. Agora, a vontade de Deus amada e cumprida é o paraíso, é a felicidade. Por isso, se você quer estar segura de qualquer insídia diabólica, seu interesse esteja em meu querer e viver continuamente nele. Se a gente vive continuamente na divina vontade, o nosso interesse é só cumprir a vontade de Deus, o inimigo não se aproxima, porque, como foi falado nesse estudo, ele vem para trazer o quê? O que ele oferece? Ele é o príncipe do mundo. Ele oferece coisas humanas do mundo, ele oferece riqueza, prazeres aqui da terra, ele oferece coisas sensitivas, né? Dinheiro, poder, é isso que ele oferece. E se você não quer nada disso, o que ele vai poder fazer? Se você aceita tudo, Deus, eu aceito a dor, eu aceito o sacrifício, eu aceito a pobreza, eu quero as coisas espirituais. Se você não tem interesses nas coisas do mundo, o que ele vai se aproximar? Você só vai mandar ele embora. Você vai mandar ele embora, porque seu interesse não é nas coisas do mundo. É só em Deus, seu interesse, você olha para Deus. Então, ele não tem Deus, ele não oferece as coisas de Deus, ele só oferece as coisas do mundo. Ele oferece, e às vezes, por exemplo, ele oferece você ser conhecido, poder, essas coisas. Então, se você não tem interesse de nada disso, ele não tem o que fazer. Você vai humilhar ele sempre, porque ele só sabe oferecer isso. Se você aceita a cruz, ele corre longe. Ele corre longe. Se você aceita só a vontade de Deus, você está no paraíso. E ele não entra. Porque você não quer as coisas. Você mesmo, por sua própria vontade, dispensa tudo o que ele oferece. E você humilha ele, né? Pelo conhecimento, pelo que você sabe de Deus.
porque você não quer as coisas que ele oferece. Então ele corre, ele não tem interesse de ficar, né? Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.